Muito boa tarde, gurizada medonha. Um domingo abençoado, uma tarde abençoada, final de domingo abençoado para todo mundo. Pessoal voltando do litoral, feriado que não foi feriado, 7 de setembro. Já estamos praticamente chegando na metade do mês de setembro, dia 8 de setembro. Semana que vem já é metade do mês e a gente caminhando para o final do ano. Sem título, provavelmente, sem mais ambições com relação ao título brasileiro, mas com ambições do time crescer, desenvolver, encorpar e se preparar para 2025, fazer uma grande campanha no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro principalmente. As outras competições eu acho que vão só participar, mas se o Inter ganhar um título da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro ano que vem, é um presente maravilhoso para todos nós que esperamos há muito tempo. Antes disso, vamos falar sobre isso, sobre Ener, sobre a categoria de base, sobre os que estão subindo, a conversa do Roger com os meninos da base. Antes disso, pedir, se inscreva no canal, deixe o gostei, assine as notificações, deixe o joinha, é muito importante para o canal. Estou extremamente grato a todos os inscritos, a todos que estão chegando no canal a cada dia, com mais força, interagindo, comunicando, conversando, mandando mensagem. Eu respondo todos na medida do possível. Muito obrigado a todos. Sem delongas, vamos aos assuntos que a gente quer conversar. Então, o Internacional tem várias coisas. O Roger está conversando diretamente com os meninos da base. São 4 meninos da categoria de base que subiram. Isso aí é praticamente 60, 50%, né, de possibilidade de jogadores ingressar no time do Inter, com exceção de Gabriel Carvalho, que já é uma afirmação. Gustavo Prado é um jogador que está sendo preparado para voltar ao time do Internacional. O Internacional tem o atacante Ricardo Matias, que é um grande atacante. O Roger olha com muitos bons olhos esse menino, conversou particularmente com ele, D'Alessandro conversou com ele, o preparador de físico, Paixão conversou. Eles estão tomando cuidado para lapidar muito bem esses meninos. Tem um menino também da base que o Roger gosta muito, que é o Noal, que faz essa área, talvez está sendo preparado para o ano que vem. Eu acredito que esse ano ele não vai ter muita oportunidade. Vamos ver como se prepara o resto do ano para o Internacional e o que o Roger pode acrescentar nessa categoria de base. Mas com certeza é aquele time forte, o time com vitalidade, vigor físico, altura, um time com imposição física, que tenha estatura, que tenha físico para combater o ataque adversário, fechar as linhas, fechar os lados do campo e atacar em bloco, recuperar a bola e municiar os atacantes. A gente não sente falta do Alan Patrick. Vocês têm sentido falta do Alan Patrick? Não tem. E se Alan Patrick, eu acho que ninguém tem sentido falta. E se Alan Patrick quiser voltar ao time titular do Inter, ele vai ter que começar a treinar muito mais. Ele vai ter que voltar a ter força física, vai ter disposição, parar de ser sonolento, aquele jogo modorrento dele, sem amplitude, sem força, sem velocidade, sem pifar adversário. O Tabata e o Gabriel Carvalho juntos já deram muito mais assistência que o Alan Patrick nesse ano de 2024. Então, essas coisas têm que começar a funcionar. E Roger botou os medalhões no banco e Alan Patrick, de novo, não vai ser titular contra o Fortaleza. Isso aí é uma grande notícia para nós que queremos categoria de base subindo. Gabriel Carvalho tem tido, como disse, encontros diretos com o Roger, com o D'Alessandro, orientações, porque eles estão lapidando essas joias, assim como o Gustavo Prado, assim como o Ricardo Matias, assim como o Noal. Todos esses jogadores aí estão tendo um cuidado especial desse trio aí, D'Alessandro, Paixão e Roger, para o ano que vem nos proporcionar grandes trunfos. O Gabriel Carvalho já tem proposta na mesa, mas acredito se o que o Internacional está tentando fazer, informações de dentro do Beira-Rio, é que fazer o Gabriel Carvalho aparecer perante aos olhos dos clubes europeus, os grandes clubes. Parece que é o Tottenham, não me lembro se é o Tottenham que está tentando contratar ele, já fez uma proposta de alguns bons milhões de euros, mas parece que o Internacional quer aumentar essa proposta em pelo menos 8 milhões de euros, se para o ano que vem. Eu não acredito que esse menino emplaque depois do ano que vem no Internacional. A gente tem visto aí nos grandes clubes aí como Palmeiras, joias saindo, já vendidas, como o Hendrick, Estevão, que já vai ser negociado. Isso aí não tem como segurar, mas isso aí é bom para os cofres do clube. Ener Valencia está numa fase deplorável, todo mundo já sabe. Ele vem há longo tempo caindo de produção. Ele não simplesmente começou a cair de produção. Isso aí é uma coisa que vai se
construindo gradativamente. Então, quando que começou a Enervalência a cair? Vocês viram que a Enervalência entrou, foi levando o Internacional ele fez a Copa do Mundo, aí depois voltou, terminou a Copa do Mundo, aquela coisa toda. O Internacional contratou ele, se apresentou o ano passado e começou a jogar no Internacional. Estreou contra o Fluminense no Rio de Janeiro, uma péssima atuação, culparam o Mano Menezes, ter colocado ele no lugar errado, aquela coisa toda. O Kudê continuou, chegou no Internacional em julho, conseguiu dar um posicionamento para o Enervalência, ele começou a jogar, fez gols decisivos contra o River, contra o Bolívar, se eu não me engano, na Copa Libertadores. Mas fracassou na Copa Libertadores. E aí começa um monte de informações chegar, um monte de coisa chegar, e aquilo ali afetou ele muito. E aí, o que acontece hoje? Ele sentiu o golpe. Assim como o time do Internacional, na época com o Eduardo Cudê e todos os jogadores sentiram o golpe, porque tinham certeza que o Internacional era para ser o finalista e era para ser o campeão da Copa Libertadores do ano passado. O Enervalência foi um dos que mais sentiu. Por quê? Porque tu teve uma recepção com pompa, com milhares de pessoas recebendo ele no aeroporto, levaram para lá, coletiva, aí apresentação, gigantinho, etc e tal, e aquela pompa toda, e daí depois aquilo recaiu sobre ele, porque ele foi um dos culpados da eliminação do Internacional, sem sombra de dúvida. Ele perdeu 3 gols contra o Fluminense no Beira-Rio, ele perdeu o gol no Maracanã contra o Fluminense, então um dos responsáveis é Enervalência, e aquilo ali ele não conseguiu tirar dos ombros dele. Começou o ano de 2024 com uma atuação vexatória dele, não conseguiu jogar, afetou na seleção na Copa América, que foi um dos responsáveis pela eliminação do Equador, perdeu um pênalti, a bola bateu no poste, saiu, vocês relembram, voltou para Porto Alegre deprimido, e aí foi fazer aquela partida, já estava machucado contra o Juventude, tem todas aquelas outras histórias antes da Copa América e depois. E aí foi fazer aquele jogo desastroso contra o Juventude. Eu tô falando do jogo que ele perdeu o pênalti. E aí depois tentaram agredir ele em campo. Aí ofenderam ele. Ofensas racistas. Eu acho que aquilo ali só veio a culminar com a péssima atuação dele nos outros competições. E agora recuperar esse jogador, eu acredito que para esse ano ele não recupere mais. Eu acredito que é para o ano que vem, é um trabalho a longo prazo. Eu acho que sem pressão, como disse, colocar o Enervalência para jogar fora do Beira-Rio, porque ele é um ativo do Internacional, custou milhões aos cofres do Inter, e se for rescindido o contrato, acontecer alguma coisa desse tipo, quem vai perder vai ser o Inter, os torcedores do Inter e a entidade. Então eu acredito que a gente tem que tentar recuperar. Vamos dar força para ele, vamos pedir que ele se recupere, mesmo que não seja para ser um protagonista no time do Internacional, mas que possa nos ajudar, porque ele informa em condições físicas, ele não é um Pelé, não é um Maradona, não é o Suárez, mas ele é um jogador acima da média, ainda continua sendo. E o Inter muda de patamar com uma Enervalência em condições físicas adequadas e com a cabeça boa. Vamos tentar ajudar esse jogador, sem vaia. Se ele entrar no Beira-Rio no jogo contra o Fortaleza, vão evitar vaiar, porque é muito ruim para nós. A gente não está fazendo mal para ele, a gente está fazendo mal para nós colorados. Quem vai perder o Enervalência Internacional, tá certo? Vamos tentar recuperar no final do campeonato para ele vir no ano que vem fazer um grande campeonato gaúcho e nos ajudar na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano que vem. Tu vê que eu nem falo em competições internacionais, porque eu acho que o Internacional tem que focar nessas duas competições do ano que vem. E Copa Libertadores e Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, deixa para os outros times. A gente disputa em 2026, no último ano de mandato do Barcelos. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos os inscritos, continue se inscrevendo, deixe o gostei, assine as notificações, aperte o dedinho pro joinha, extremamente grato por vocês, tenha um domingo abençoado, volte da praia, os que estão na praia, calma, dirige com cuidados, com atenção no trânsito, por favor, tá bom? Se cuide, cuidado redobrado, não ande pelo acostamento, não faça ultrapassagem perigosa, cuide da sua vida, da vida de sua família, tá bom? Grande abraço, tamo junto, um domingo abençoado, esperamos o Fortaleza com força total. Vamos massacrar o Fortaleza. 3-0 no Beira-Rio. Abraço.